Queridos irmãos, queridas irmãs, que Jesus nos ampare nesta noite. Quem se debruça a ler o Evangelho de Lucas, constata com facilidade que aquele médico grego, discípulo de Paulo, tem toda uma sensibilidade diferenciada em relação aos outros 3 evangelhos canônicos. Porque a figura feminina ali se apresenta de forma agigantada. Lucas é, por excelência, o evangelista do detalhe, aquele que pôde, de algum modo, colher de Maria e de outras discípulas de Jesus narrativas importantes para compor o seu texto. E nós gostaríamos, nesta noite, de ler uma descrição posta por Lucas de um episódio em que Jesus se defrontou com uma chamada mulher pecadora e pecadora pública. Pedimos licença para ser fiel ao texto original. Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 36. E assim escreve o médico evangelista. Um fariseu o convidou a comer. Jesus entrou na casa do fariseu e se reclinou à mesa. Nisso, uma mulher pecadora pública, sabendo que estava à mesa na casa do fariseu, veio com um frasco de perfume de mirra, colocou-se por trás, a seus pés, e chorando, se pôs a banhar-lhe os pés com lágrimas e a secá-los com cabelo. Beijava-lhe os pés e os ungia com a mirra. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado começou a pensar: se esse homem fosse profeta, saberia e que tipo de mulher o está tocando, pois é uma pecadora. Jesus tomou a palavra e lhe disse: Simão, tenho algo a dizer-te. Respondeu: Fala, mestre. E disse-lhe: um credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários, outro 50. Visto que não podiam pagar, perdoou a ambos a dívida. Qual dos 2 lhe terá mais afeto? Simão respondeu: suponho aquele a quem perdoou mais. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Quando entrei em tua casa, não me deste água para lavar os pés. Ela os banhou em lágrimas e os secou com os próprios cabelos. Tu não me deste um beijo. Desde que entrei, ela não parou de beijar-me os pés. Tu não me ungiste a cabeça com perfume. Ela me ungiu os pés com mirra. Por isso te digo que lhe foram perdoados muitos pecados, já que se sente tanto afeto. Aquele a quem se perdoa pouco, sente pouco afeto. E disse a ela: teus pecados estão perdoados. Os convidados começaram a dizer entre si: quem é esse que até perdoa pecados? Ele disse à mulher: tua fé te salvou, vá em paz. E aí encerra a narrativa do evangelista. Percebemos a grandeza desse episódio, porque aqui nós temos uma descrição bastante fiel da dinâmica da habitação e a vida social em torno da alimentação numa casa da antiguidade do mundo judaico. Ora, Simão, o fariseu, melhor dizendo, ele, na verdade, convidou Jesus para fazer um teste de mediunidade, para saber se Jesus era um profeta. E o convidou, no entanto, surgiu uma cena que praticamente evitou Simão submeter o mestre a uma sequência de perguntas. Porque, naquele contexto social, as casas ricas, Simão deveria ser rico, ela tinha uma mesa em formato de U, o convidado chegava, apoiava o cotovelo esquerdo na mesa e ficava com a mão direita livre para pegar o alimento. Essa parte interna, que era vazada,
nela circulavam os escravos trazendo as bandejas, as baixelas diversas, os diversos acepipes. E o indivíduo ficava reclinado com os pés para trás. É nessa situação que essa mulher entra corajosamente, porque era uma pecadora pública. Dá a entender que havia outras pecadoras não públicas. Mas ela era pública, era notório na cidade que ela era uma pecadora, alguém que vivia da prostituição. E esta mulher, sem nenhum medo, ela avança, entra naquela casa de um homem puro, que o fariseu era, por excelência, o grande zelador dos princípios da religião judaica. Ele mantinha de cor as 613 prescrições e ficava não somente tentando cumpri-las, mas investigando, acompanhando, patrulhando as pessoas, se elas, enfim, cumpriam aqueles mandamentos ou não. Então é nessa casa de uma pessoa dita pura, que essa impura entra. E mais do que isso, segundo as melhores traduções, ela entra com um vaso de alabastro, que é, naquela cultura, algo muito caro. E nesse vaso tem exatamente a mirra, esse hidratante que era muito usado na antiguidade. Então esta mulher, Jesus naturalmente não a viu, porque ela estava à altura dos pés dela. Ela entra, passa a lavar os próprios pés do mestre com as lágrimas, a enxugá-los com os cabelos, a beijá-los e, por último, aplicar esse hidratante, a mirra, para que o mestre tivesse o refresco, a suavidade que precisava, que merecia. Então percebemos essa cena, a beleza descrita por Lucas. Porque naquele contexto social, as pessoas caminhavam, Jesus caminhava, e caminhava muito, possivelmente trazia os pés empoeirados, eventualmente até feridos pelos excessos das caminhadas. As alpercatas não eram tão confortáveis. Então essa mulher, ela não se amedronta, ela não se enoja da situação, muito pelo contrário. Ela passa a lavar os pés do mestre com as lágrimas, passa a beijá-los. Imaginemos alguma ferida nos pés de Jesus, alguma poeira que existisse ainda, e passa aquilo que é um grande patrimônio das mulheres, ainda hoje o é, o cabelo. Deveria ser um cabelo muito sedoso dessa mulher. E ela não fica pensando, meu cabelo vai ficar estragado, né? Absolutamente. Ela coloca o próprio cabelo dela como se fosse uma toalha de fibras especiais para poder, enfim, ali acariciar e, de algum modo, tirar o excesso de umidade dos pés de Jesus. É uma cena de uma grande beleza e qualquer pessoa com uma sensibilidade poética, com uma inclinação afetiva, haveria de se dirigir a essa mulher e elogiar a sua coragem, o seu desprendimento. Alguém fazer aquilo por um viajante qualquer é algo excepcional. No entanto, a mente de Simão é uma mente ligada à censura. Ele está ali exatamente tentando desmascarar Jesus, checar se Jesus é ou não é um profeta. E aquela cena termina provocando um grande teste, porque é sabido, na cultura judaica, os homens puros e os profetas, por excelência, eles têm a capacidade de ter um sexto sentido, de ver além do tempo, de ver além do tempo do espaço. Como essa mulher estava por trás do mestre, e ele, se tivesse sensibilidade mediúnica, ele imediatamente perceberia que estaria sendo tocada por uma mulher impura. Portanto, ele repudiaria imediatamente aquele gesto. E Simão pensou consigo mesmo, Simão não disse nada. Se ele fosse profeta, com certeza, ele diria agora que está sendo tocado por uma mulher impura. Jesus, lendo o pensamento de Simão, diz: Simão, eu tenho algo a te dizer. E isso, naturalmente, deve ter assustado o fariseu. Um homem tinha dois a quem ele devia. Um devia 500 denários, outro devia 50. Ele perdoou a ambos. A quem ele perdoou mais? Simão, sendo um fariseu, é um homem bom de cálculo. Quem lhe devia 500 dinheiros. E aí Jesus começa a mostrar, naquele contexto real, naquela cena, quem é que deve 500 dinheiros? Aquela mulher, a pecadora pública. Ele começa a mostrar tudo o que Simão não fez e que a mulher fez. Porque Simão era um judeu,
iria receber no seu lar, para um banquete, outro judeu. E, sendo um fariseu, ele conhecia as normas, as etiquetas, as recomendações bíblicas para se acolher alguém. Tudo aquilo que compete a um bom anfitrião. E Simão não cumpre absolutamente nada, ele é grosseiro. Ele deixa Jesus sentar, chegar à mesa, apoiar-se à mesa, mas não faz nenhum daqueles procedimentos previstos nas Escrituras. No entanto, ele não lava a cabeça de Jesus, ele não lava os pés, ele não beija o mestre, tudo que está prescrito para o receber um judeu. Mas aquela moça, ela faz exatamente tudo isso numa dimensão superlativa, porque ela não faz no rosto, ela faz nos pés, talvez pés sangrando. Há uma beleza da cena, e Jesus, naturalmente, como é aquele que está para elogiar o bem, para estimular o bem, para soerguer os caídos, ele imediatamente promove aquela mulher. Ele começa a dizer tudo o que Simão não fez, parece um quiasma aí. O que você não fez, ela fez até demais. Naturalmente, naquele instante, Jesus elogia a mulher e Simão deve ter se autocensurado. Ele deve ter dito, como eu fui grosseiro. Na minha ansiedade de testar a mediunidade, a condição de profeta desse homem, eu até esqueci de fazer as honras da casa. E pelo que ele está dizendo, essa mulher fez muito mais. Mas o interessante é que Jesus diz que aquela mulher vai em paz, que os pecados dela estão perdoados. Então esse desfecho é ainda mais assustador, é escandaloso mesmo para aqueles que estão à mesa com Simão e Jesus. Porque quem é esse que se autoriza a perdoar pecados de uma pecadora pública? É uma cena surreal, surpreendente. E aí nós percebemos a utilidade, a razão de ser da atitude da pessoa, porque normalmente o indivíduo, quando cai em queda, quando cai em pecado, quando erra, ele passa a orbitar numa psicologia da culpa. Normalmente se revolta, daí porque algumas pessoas, quando se complicam, elas procuram complicações ainda maiores, desejando, na verdade, se destruir, se complicar, se perturbar. Quando há outra possibilidade, quando o indivíduo se ama, ele reconhece o próprio erro e, naturalmente, tem energia suficiente para construir um projeto de reequilíbrio. É o que aquela mulher deve ter feito, porque ela, em sabendo que Jesus iria para a casa de Simão, ela mobilizou todas as suas forças, a sua coragem, a sua altivez, e enfrentou todos os preconceitos sociais e foi em busca do mestre. Com certeza ela correria todos os riscos possíveis, mas isso não a intimidou, porque ela se amava, embora fosse uma pecadora pública, fosse uma mulher caída. Aí faz sentido entendermos a questão 661 do Livro dos Espíritos, porque Allan Kardec constrói, na lei de adoração, um conjunto de questões sobre a prece. A prece que precisa ser revisitada, ser conhecida de outra forma, sob outras angulações por todos nós. Então Allan Kardec pergunta o seguinte à altura da questão 661. Podemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? Essa é uma formulação que diariamente milhões de pessoas fazem nos dois planos da vida, talvez bilhões. Eu tenho as minhas faltas. Será que há alguma utilidade? Será que vai valer a pena eu pedir a Deus que Ele perdoe as nossas faltas? No Pai Nosso nós temos, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. Nós temos um condicionante. Deus perdoa as nossas ofensas, tanto quanto nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Então, se percebermos, grande parte das orações mundo afora tem essa motivação de se dirigir a Deus na tentativa de fazer com que o Senhor da vida perdoe as faltas, as falhas, as quedas. Mas Allan Kardec utiliza um advérbio, podemos utilmente, será que vale a pena? Ele está perguntando isso. Será que isso vai funcionar? Podemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? E os Espíritos respondem. Deus sabe discernir o bem do mal.
A prece não esconde as faltas, que é já uma superação de uma grande ilusão. Nós cometemos faltas, é da própria condição evolutiva humana, cair, sucumbir, se atrapalhar, se complicar, enfim, errar. E as faltas, elas ficam registradas. A depender da postura da pessoa, esse registro vai ser mais fraco ou mais forte. Com o componente da culpa, a pessoa fica remoendo aquela queda e tende a fazer um complexo de culpa. Por isso, as pessoas sentem um grande alívio quando dizem, minha falta foi apagada, foi esquecida. Daí porque no judaísmo nós temos o Yom Kippur, o dia do perdão. E nesse dia do perdão, um sacerdote pega um bode, leva para o deserto e ali sacrifica esse mesmo animal. Daí a expressão bode expiatório, porque o bode expia os pecados do ano inteiro da comunidade. É o bode quem paga a conta, é o bode expiatório, né? Coitado do bode. Se isso pega em Cabaceiras, não vai sobrar nenhum bode, né? Ainda bem que Cabaceiras não aderiu completamente ao judaísmo, né? Tem lá muitos católicos, espíritas, deve ter poucos judeus, porque coitado dos bodes no dia do Yom Kippur. Mas é o único bode, né? Entenda-se bem. Então, a prece não esconde as faltas, porque muitas vezes a intenção da pessoa é essa. Eu cometi um erro, eu estou lembrando, eu tenho consciência desse erro cometido. O que é que eu faço com essa memória? Se tivesse, né, uma forma de apagar, de deletar, de anular, de zerar a minha memória em relação a isso. Eu sentiria um grande alívio. E as religiões, muitas vezes, elaboram essa esperança. Faça uma prece a Deus. E aí, essa prece, essa sua queda vai ser apagada. Mas os espíritos usam na sua redação o verbo esconder. A prece não esconde as faltas. Uma coisa são as faltas, outra coisa é a prece. A prece não serve para isso. É isso que os espíritos estão querendo dizer. Porque esconder implica dizer, não é tratar, esconder é colocar debaixo do tapete. Às vezes você tem um problema, ele não é assumido, não é trabalhado, não é tratado, a tendência é ele fermentar e daqui a pouco explodir, exatamente porque vai ganhando energia por falta de um bom enfrentamento psicológico. É aquilo que vai sendo procrastinado, adiado, e o problema vai ganhando corpo, vai ganhando energia, ganhando força. Então, o ato de esconder é uma postura muito infantil. A criança, vê de regra, quando ela faz uma arte, ela tende a esconder o mal feito. Normalmente é isso. Depois é que alguém descobre, e daqui que ela assume a autoria, é um longo processo que nem a polícia consegue, né? Só algumas mães habilidosas, né, conseguem fazer uma boa investigação para saber quem fez a arte, né? Porque, via de regra, o menino faz e sabe esconder. Não é somente fazer, é saber esconder, né? Mas os espíritos continuam para o codificador. O que pede o perdão das suas faltas só obtém mudando de conduta. As ações, as atitudes, o agir é muito mais forte, é muito mais importante do que as palavras. E eles vão dizer, as boas ações são a melhor prece. É interessante essa conclusão dos espíritos. As boas ações são a melhor prece. A gente tem uma visão muito clássica, muito fechada, que a prece, mais ligada à etimologia latina, é o ato de abrir a boca. Então a gente começa a falar com Deus, está sendo feita a prece. Mas os espíritos estão nos chamando a atenção de que uma boa ação é uma prece viva. A gente pensa que ação é ação e prece é outra coisa, é de outro departamento. Mas os espíritos estão nos alertando. As boas ações são a melhor prece. Existem as preces da oralidade, as preces mentais. Mas a melhor de todas as preces é aquela que se manifesta nas boas ações. E aí nós vamos entender exatamente com duas passagens de Lucas. Primeiro, a passagem desta mulher, porque o que ela faz de fato é um conjunto de boas ações. As atitudes que essa mulher toma são atitudes redentoras. Então Jesus viu naquele momento, enquanto ela enfrentava aqueles homens metidos a puros, né? Enquanto ela lavava os seus pés, os beijava, né? Os enxugava com os cabelos e aplicava a mirra, aquele conjunto de ações, aquilo era uma prece poderosa.
A mulher estava mostrando a intensidade do amor que ela tinha por si mesma, porque ela estava se dando ao direito de se envolver com o mais puro dos homens. E, ao mesmo tempo, homenageando um homem que, naquele momento, estava sendo desqualificado, sem receber o merecido valor. Quem mais valorizava a figura de Jesus naquele contexto foi exatamente essa mulher. Porque Simão, o dono da casa, fracassou. Ele cometeu uma grande queda ali. Se ele não devia nada, por aquela errada, ele passou a dever 50 denários, digamos assim, na moeda divina, na moeda da parábola. Então, se aquela mulher, por alguma razão, era uma pecadora pública, se ela tinha muitos problemas, muitos pecados, muitas faltas, ela tinha consciência disso, não as escondia. E o que é que ela fez? Desejando como se amava, desejando se recuperar, desejando dar a si mesma uma chance, ela busca aquele que o próprio nome diz Yeshua em hebraico. Ele é a salvação. Ela procurou a salvação. Quem está com as mãos sujas deve procurar água limpa. Foi o que ela fez. A beleza da cena, imaginemos. Ela fez um grande movimento que até hoje é um desafio para os teólogos e psicólogos. Ela se deu ao direito de se permitir uma remissão. Eu devo e não nego, mas eu tenho como pagar isso. E ela foi exatamente dar uma demonstração do grande amor que ela tinha por Jesus. Então, é exatamente isso que os Espíritos colocam, que as boas ações se constituem na melhor prece. Mas Lucas, à altura do capítulo 15, nos apresenta uma parábola belíssima, de uma grandeza psicológica tal, que o Espírito Joana de Ângeles reserva à sua análise vários capítulos na obra Em Busca da Verdade, psicografada por Divaldo Franco. Me refiro à parábola do filho pródigo, ou à parábola dos 2 filhos, porque ali nós temos exatamente a figura de um pecador. O menino mais novo, o filho mais novo da família, ele pede para si a parte da sua herança. Ele vai dissipar essa sua herança até o extremo de tudo que é ilusão, que a matéria é capaz de dar. Porque ele toma a parte da herança, leva o pai a um grande constrangimento, uma humilhação pública, porque o pai, se o filho está pedindo a parte da sua herança, ele está desejando a morte do pai. Não precisa ninguém nem estudar Freud para perceber isso. É o desejo de morte do pai. Eu queria que o senhor morresse, porque se o senhor morrer, haverá uma repartição da herança. E o pai, mesmo vivo, dá a parte que compete ao filho mais novo. Pela sua inexperiência, pela sua impulsividade, ele se torna um esbanjador. Daí porque o nome filho pródigo, filho esbanjador. Ele não tem um controle dos seus gastos. E ele compra tudo que a matéria é capaz de dar. Portanto, ele vai acumulando queda, pecados, erros, falhas. E chega um ponto extremo, porque quando ele está em terra estrangeira, distante do pai, aí ele é submetido à situação mais humilhante, porque ele é obrigado a alimentar porcos. Para o judeu, o porco é um animal imundo. E depois chega um momento que ele deseja comer as alfarrobas que os porcos comem, uma vagem amarga que naquela cultura se dava aos porcos, mais para manutenção, mais para o porco ficar ali, né, de algum modo comendo, mastigando, porque não tinha grande valor nutritivo, diferentemente da vagem doce, que era a vagem gafanhoto, que João Batista e alguns eremitas usavam na sua alimentação. Então, aquele homem, de repente, ele vai tratar de porcos. E chega um extremo, tratar de porcos numa linguagem psicológica quer dizer está na dimensão instintiva, porque o porco é tido como um animal imundo, naquela escala dos judeus. E você desejar o alimento dos porcos é você desejar o instinto do instinto. É o ponto máximo da degradação humana. Então, quando esse rapaz atinge o fundo do poço, digamos assim, ele surpreende a todos nós, porque há uma expressão traduzida como caindo em si. Ele cai em si e ele percebe a grande loucura que vinha cometendo, a sequência de erros que tinha feito. Ele humilhou o pai, rompeu com a família, dissipou a parte da herança e foi se degradando de erro em erro,
foi ficando cada vez pior, digamos assim. E ele começa aquilo que é fundamental, a grande guinada que implica muita saúde mental e espiritual para qualquer um de nós, que é o arrependimento. O arrependimento real, que implica aquilo que João Batista chama de, ou está colocado em língua grega, como metanoia, uma mudança de mentalidade, uma transmentalização. A pessoa desconstruir aquela mente, aquela forma de pensar antiga e construir uma mente mais leve, uma mente mais harmônica, mais de acordo com as leis de Deus. Então esse rapaz cai em si e ele faz um trabalho surpreendente. Quantas pessoas, depois que constatam que erraram, elas ficam ali paralisadas. O que é que elas fazem para se soerguer? O que é que elas fazem para, enfim, alterar aquele ponto em que chegaram? E esse rapaz disse, eu cometi uma coisa muito grave. Pequei contra os céus, vou dizer ao meu pai, vou voltar, vou à fazenda, vou chegar ao meu pai e dizer, pai, pequei contra ti, pequei contra os céus. Me adota como um dos teus funcionários, um dos teus servos. Interessante porque esse moço, ele atinge um grau de lucidez altíssimo, porque naquela queda profunda, ao invés dele se revoltar e complicar ainda mais a situação, ele planeja, ele organiza um sistema de recuperação, de autorregeneração. Ele disse, eu vou voltar para a fazenda, eu vou pedir perdão ao meu pai, eu vou pedir que ele me adote na condição de um trabalhador apagado. Então veja que errar todo mundo erra, mas uma vez errando e uma vez constatando esse erro, é preciso efetivamente agora reunir forças para se levantar e fazer o caminho de volta e restabelecer o equilíbrio que foi de algum modo desestabilizado. É o que ele faz. Ele tem todo um cronograma, uma organização. Primeiro eu faço isso, depois faço aquilo. Ele é de uma honestidade, de uma maturidade incomuns. Porque muitas pessoas caem em processos depressivos profundos, sem retorno, com dificuldade, às vezes só com intervenção psiquiátrica, porque exatamente constatam que erraram. Mas ficam engolfadas, ficam ali ruminando a própria culpa e não fazem o que o filho pródigo fez. Não planejam um programa de reabilitação, passo a passo. O detalhe é que ele cai em si, mas ele toma uma sequência de atitudes proativas. Ele se levanta, ele podia ficar lá sentado no chão, lamentando a sua condição miserável, etc. Mas ele tem que se levantar. É preciso se soerguer. Na perspectiva judaica, estar deitado é estar morto. Daí porque a expressão jazer, estar deitado, aqui jaz não sei quem. Então quem está deitado tem a obrigação de levantar-se. Ele precisa se levantar. Mais do que levantar-se, ele precisa fazer o caminho de volta, ele precisa reunir suas forças e caminhar na direção do Pai, porque foi ao Pai a quem ele lesou. Ele precisa voltar ao ponto que foi a razão do seu desequilíbrio. E assim ele o faz. E quando isso acontece, a parábola vai nos dizer que o velho pai, o avistando ao longe, corre ao seu encontro e o beija sucessivas vezes, e o abraça, e pede para que se coloque alpercatas nele, que se coloque uma estola, uma roupa digna, um anel representando uma reintegração dele à família, porque o pai representa Deus. Deus é misericordioso e não fica magoado com as nossas quedas, está ali pronto para a nossa reabilitação. Mas a parábola não diz que o velho pai vai até a terra distante onde ele caiu e ficou lá. O velho pai o aguarda. Quando ele dar provas que se soergue e que está caminhando na direção do pai, é o velho pai quem corre em sua direção. Deus chega primeiro para nos abraçar. Mas Deus espera exatamente esses movimentos que revelam alta disposição de crescimento, de restabelecimento, de regeneração. Por isso, as boas ações são a melhor prece. Quem cai precisa efetivamente demonstrar com muita força o seu desejo de se renovar, de romper com aquilo que foi a razão da queda e não ficar patinando na mesma zona em que sucumbiu. Interessante, porque o Evangelho é muito rico de personagens que passam por processos de quedas grandes, perturbadores. A queda de Simão Pedro, por exemplo. Simão Pedro, ele
na sua visão apaixonada, ele se achava o melhor amigo de Jesus, o protegia de todas as formas, a ponto de, no dia da prisão, ele lançar mão de um objeto cortante e decepar a orelha do soldado Malco. Ele estava ali para defender Jesus, até, isso é contraditório, fazendo uso da violência. Mas é esse mesmo Simão que parece intrépido, parece tão corajoso, que é um amigo acima de qualquer dúvida, que naquela madrugada nega o seu mestre várias vezes. Em alguns evangelhos, coloca 3 vezes, até o galo cantar pela 3ª vez. Esse homem nega, mas quando o galo canta, Simão cai em si. O cantar do galo, naquele dia, podia estar acordando algumas pessoas para mais uma jornada. Mas para Simão Pedro, estava acordando a alma, que ele estava entorpecido. Ele vinha negando na sequência da madrugada por várias vezes, até que o galo canta. Quando o galo canta, Simão lembra do que Jesus tinha dito a ele: antes que o galo cante pela 3ª, antes que o galo cante, tu já terás me negado por 3 vezes, como de fato aconteceu. Então, Simão com certeza deve ter sentido um mal-estar profundo, porque como é que alguém pode trair, pode negar um amigo que ele amava acima de qualquer coisa? Deve ter doído infinitamente essa situação para Simão Pedro. E ele poderia naquele instante tornar-se um suicida, ter, enfim, agredido alguém para dar conta da sua dor. Mas Simão cai em si, e o que é que ele faz? Ele começa a construir um programa também de como dar provas de amor àquele coração a que ele tinha sido ferido por ele. E nós sabemos que Simão Pedro é a pilastra, é a base do cristianismo nascente, porque ele é o mais velho dos apóstolos. É ele que, em torno dele, que vai se construir a Casa do Caminho, a primeira instituição de caridade, que vai abrigar Estevão, que vai abrigar Paulo. Esse homem é determinante porque ele vai ser o próprio bom senso encarnado naquele contexto. É ele quem vai dar juízo a Paulo, a Tiago, é ele quem vai contemporizar, é ele quem vai ser o mediador. Enfim, é este homem que vai revelar uma alta capacidade de amor, exatamente porque ele está em processo de regeneração. São as boas ações de Pedro que constituem a sua prece diária a Jesus. É claro que ele fazia as preces previstas, mas as ações de Pedro, né, com certeza, em si constituíam a prece. Mas temos também a figura de Maria de Magdala, aquela que também era chamada uma pecadora pública, e essa mulher, nós sabemos pela obra Boa Nova do Espírito Humberto de Campos, psicografada por Chico Xavier, ela vai tomar para si uma tarefa que até hoje é um desafio, que é cuidar das pessoas com lepra naquele momento, com a hanseníase. Naquele tempo não tínhamos a hanseníase sob controle, nós não tínhamos os cuidados hospitalares, ou certos cuidados antissépticos do mundo da enfermagem, que hoje, de algum modo, protege contra um contágio. Absolutamente. Era o contato direto, e toda pessoa que cuidava de leprosos sabia claramente que ela, na sequência dos dias ou dos anos, haveria também de desenvolver o bacilo de Hansen, para termos uma ideia. E esta mulher desassombrada por amor a Jesus, com certeza ela não esqueceu as suas quedas, mas ela fez essa prece viva de cuidar daqueles que eram os enxotados pela sociedade dos saudáveis de seu tempo. A beleza do capítulo Maria de Magdala está posta lá no livro Boa Nova, como citamos. É uma prece que, não é uma prece que foi feita num segundo, 2 minutos, é uma prece que levou anos, porque diariamente, até a sua morte, totalmente chagada, esta mulher fazia suas preces, ação, cuidando daqueles descuidados, digamos assim. É também, por exemplo, e sobretudo, lembrarmos da figura de Saulo, porque Saulo, da sua forma apaixonada, ele vai, de forma até furiosa, investir contra os cristãos, ou contra o próprio Jesus. E é na estrada de Damasco, em que ele sente aquela grande luz, está muito bem descrito isso pelo Espírito Emmanuel, na obra Paulo e Estevão, psicografada por Chico Xavier, que ali nós temos exatamente o começo da grande prece de Paulo.
que é uma apreciação. Porque quando Paulo vislumbra aquela luz, percebe que Jesus é quem ele persegue, ele diz: que farei? Muito interessante. Ele não pergunta assim: como é que eu devo orar? Quais as coisas que eu devo fazer? No sentido de o que é que eu devo repetir? O que é que eu devo pensar? Ele pergunta: que farei? Ele sabe claramente, só muita ação é capaz de restabelecer na sua mente o reequilíbrio quebrado. E na sequência das páginas, o Espírito Emmanuel vai dizer que os irmãos Abigail e Estevão vão apresentar para Paulo um programa de regeneração que ele vai cumprir à risca. Ama, trabalha, perdoa e espera. Apesar é facinho, né? 4 coisas: ama, trabalha, perdoa e espera. Mas o que implica alguém amar? O que implica perdoar? O que implica perdoar e o que implica esperar? Porque se percebermos, não são operações simples. Só para termos uma ideia, o perdão, hoje se sabe, é infinitamente difícil. É complexo. Recentemente foi lançado um livro, o livro do perdão. Já havia um outro livro do perdão da psiquiatra americana Robin Kazarian, naturalizada americana. Esta médica, ela tomou para si uma tarefa dificílima, porque ela passou a ser psiquiatra de uma prisão que abriga os piores criminosos, aqueles que cometiam crimes hediondos, estupradores, enfim, os piores homens da sociedade estavam agrupados nesse cárcere. E esses homens revelavam uma enorme disposição de autoagressão, de autodestruição, porque o mal que eles cometeram foi muito grande. E ela vai tentar construir a noção de perdão junto a esses internos, né? A esses, muitos deles condenados à morte ou à prisão perpétua nos Estados Unidos. Como eles conseguiam ver a própria ação, o próprio crime que eles cometeram, e como é que eles se colocavam, se eles se perdoavam, ou eles se desejavam se maltratar ainda mais para se punir, ou eles aceitavam essa punição, porque toda a sociedade não os perdoava. Então, para nossa surpresa, além desse livro, surgiu um mais recente, o Livro do Perdão, que é da filha do arcebispo anglicano de Johannesburg, o Desmond Tutu, ou Desmond Tutu, eu não sei a pronúncia, eu não conheço a língua africana, se alguém souber me ajude. Mas enfim, é o Desmond Tutu, não é Tutu a mineira, não mistura os tutus que vai dar tudo errado, né? Enfim, mas aí está, Desmond Tutu, ele vai construir, na verdade, essa filha dele, um trabalho interessante. Na verdade, esse livro é resultado de uma tese de doutorado sobre perdão. Veja que sofisticação, você estudar um doutorado, né, sobre o perdão. E essa menina, hoje é uma moça, ela começa a ter uma dificuldade de perdoar, porque naquela África do Sul, do tempo do apartheid, logo depois com Nelson Mandela, e antes de Nelson Mandela, havia uma rixa muito grande entre a minoria branca e a maioria negra. E a empregada da família Tutu foi assassinada por questões de brigas raciais. E essa moça, ela, criança, muito pequena, amava muito essa empregada, mas um dia encontrou a moça ensanguentada. E alguém disse: mas por que isso aconteceu? E o pai tentou explicar, as pessoas tentaram explicar, que aquilo era uma velha rixa, uma vingança entre brancos e negros na África do apartheid, na África do Sul. E ela quis entender isso, mas não conseguiu. Cresceu, fez-se cientista e, finalmente, no doutorado, atendeu uma velha ânsia do coração: entender profundamente o que é o perdão. E é a partir das suas experiências que ela vai coletando e vai juntando episódios de pessoas que tinham dificuldade de perdoar, os casos mais difíceis, que ela constrói esse livro do perdão. E ela vai dizer que, de fato, o perdão é complexo e o perdão é processual. Vai variar ao infinito, de alma para alma. Por isso, nós imaginamos a dificuldade do auto-perdão, como Joana de Ângeles propõe na obra Filho de Deus, no capítulo Perdoa-te. E aí, um outro capítulo dessa mesma obra, psicografada por Divaldo Pereira Franco, que é Teu Recomeço. Porque a pessoa que cai, muitas vezes ela fica ali naquela inquietação, naquela ansiedade,
e quer demonstrar à sociedade, demonstrar à pessoa a quem lesou, uma mudança, uma conduta diferente. Mas isso leva um certo tempo para, enfim, amadurecer. Por isso que ela vai dizer, Joana de Ângeles vai dizer que o teu recomeço precisa ser parcimonioso, devagar, econômico, passo a passo. Essa história de um grande salto, talvez para as grandes almas. Então, aí nós percebemos que, de fato, as boas ações são a melhor prece, porque o indivíduo que cai, que comete algum deslize, ele vai precisar, efetivamente, administrar essa sua dificuldade para, numa sequência de anos, de reencarnações, demonstrar em suas ações o quanto ama a Deus, o quanto respeita a lei que ele desrespeitou durante a sua queda. Aí nós percebemos, de fato, a grandeza daquele programa posto, como dizíamos agora há pouco, por Abigail e Estevão, para Saulo se recuperar. Ama, trabalha, perdoa e espera. Porque uma pessoa, começando pelo último pilar, uma pessoa extremamente ansiosa, ela não vai ter a capacidade de esperar sua própria regeneração. Ela quer uma coisa milagreira, um lance mágico. Por isso que religiosos mal formados começam a oferecer esses perdões baratos. Basta fazer isso, basta fazer aquilo, basta fazer uma prece assim, basta... Enfim, é tudo tão fácil. Mas aí, por isso, é preciso esperar. E Paulo soube esperar sua própria transformação, né? A sua própria renovação. Há uma passagem do Espírito Emmanuel, em uma das suas obras dessa série Fonte Viva, que ele fala que as mãos operosas de Paulo curaram muita gente. Mas aquelas mãos de Paulo adquiriram a capacidade de cura porque ele soube limpá-las, ele soube purificá-las na sequência dos anos com boas ações. Quanto custou, pergunta Emmanuel, quanto custou a Paulo limpar as próprias mãos? Porque antes, nelas, havia de algum modo o sangue dos inocentes, das almas perseguidas, na sua insânia na condição de fariseu e alguém do sinédrio. Alguém que comete um equívoco, fica de fato com essa disposição infeliz. Pôncio Pilatos representa essa dificuldade, essa cristalização do próprio erro e da própria queda. Diz Giovanni Papini, um grande escritor italiano, escreveu um livro, Testemunhas da Paixão, e ele reserva um capítulo a Pôncio Pilatos. Frei Beto, aqui no Brasil, provavelmente leu e retoma entre os homens, mostrando o triste fim de Pilatos naquela encarnação em que ele conheceu Jesus. Porque Pôncio Pilatos, com certeza, na condição de romano, tinha a máxima intimidade com o direito. E ele sabia as possibilidades, as suas prerrogativas para defender Jesus da sanha do povo louco. Mas ele preferiu lavar as mãos. E por lavar as mãos, paradoxalmente, ficou com essas mãos sujas, com o sangue do inocente. E diz Papini que Pôncio Pilatos desenvolveu uma neurose. Ele passava o dia inteiro lavando as mãos. E ele ficou tão atormentado com a cena do inocente que passou na sua condição, na sua sacada, naquele dia em Jerusalém. E ele não colocou à disposição daquele mesmo homem a força do direito de Roma. Ele se suicida no rio Danúbio. É o triste fim de Pilatos naquela existência. Por isso, a beleza dessa expressão de Emmanuel, quanto custou a Paulo purificar as próprias mãos? Se Pôncio Pilatos se cristalizou no erro, Paulo não. Passou a desenvolver uma prece contínua pelas boas ações na sequência dos anos, para poder purificar a própria alma. É essa postura que é fundamental para todos nós. Em nos encontrando em erro, pensemos que ações, que atividades, que atitudes, que disposições deverão ser mobilizadas para definitivamente ajustarmos o equilíbrio do universo que ficou descompensado, pelo menos em nossa consciência. É essa disposição. Não há postura mágica, absolutamente não há. É preciso que cada um, em se identificando em queda, construa um programa de autorregeneração, de auto-perdão. E aí, a pergunta de Paulo é fundamental. O que farei? De fato, é um conjunto de ações. Por isso, a mais poderosa de todas as preces, efetivamente, essa prece
que apaga faltas, é aquilo que está posto na questão 661 do Livro dos Espíritos. É a prece construída a partir das boas ações. Uma boa ação começa pelo bom pensamento. Ninguém acerta no campo da conduta, no campo da praxis, sem antes ter pensado de forma ajustada. Pensamento torto, ação torta. Pensamento reto, ação correta. Então, é preciso uma engenharia, uma arquitetura nova, e que a pessoa possa se realinhar com Deus e efetivamente, aí sim, a prece do coração, a prece sincera, ela altera a disposição mental, altera a postura vibratória, facilita a influência dos bons espíritos para que a pessoa possa, de forma mais lúcida, mais tranquila, mais centrada, construir o seu planejamento de autoajustamento, de autorregeneração. Construir, enfim, um programa de boas ações, sem cansaço, porque o bem não cansa. E assim, efetivamente, o indivíduo possa dizer que, ao agir, está fazendo uma prece, porque está agindo bem. E essa é a melhor prece. Que Jesus nos ampare hoje e sempre.